ao Cristo e à tribulação que se aproxima. Agora, como o dia exato da hora do arrebatamento é desconhecido, devemos sempre evitar a tentação de sermos dogmáticos sobre esses sinais proféticos do fim dos tempos. Mas o que podemos ser dogmáticos sobre essa grande apostasia da fé se correlaciona com o fim da era da Igreja e o início da tribulação. Deixe-me repetir isso. O grande afastamento da fé sobre o qual a Bíblia nos adverte, aumentará à medida que nos aproximamos cada vez mais do arrebatamento da Igreja e continuará avançando até mesmo no período da tribulação. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vá até os versículos 3 e 5, onde a Bíblia diz: Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia vem antes do arrebatamento da Igreja. E continua dizendo: E é revelado o homem do pecado, o filho da misericórdia, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. E aqui temos o contexto bíblico absoluto quanto ao momento. Embora não seja definitivo e preciso ele coloca a apostasia no fim da era da Igreja e na revelação daquele líder mundial chamado Anticristo. A Bíblia também revela 3 razões para essa apostasia. Número 1, engano número 2, desilusão. E número 3, distração. E a principal fonte que causa isso, ouça com atenção porque isso é prático em como se aplica às nossas vidas como crentes nos últimos dias. Quais são as principais fontes que nos levam ao engano, que nos levam à desilusão, que nos levam à distração? A Bíblia nos diz muito claramente a principal causa disso. Haverá um surgimento de falsos mestres e falsos profetas. Venha comigo para 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. 1 e 2. A Bíblia diz que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Agora, Labucheleira passe o marcador novamente em apostatar na fé. Isso não está falando de um mundo ímpio e não regenerado. Está falando sobre aqueles que uma vez tiveram fé, mas se desviaram dela. É por isso que não posso concordar 100% com o que acredito ser uma doutrina enganosa de segurança eterna, uma vez salvo, sempre salvo, porque a Bíblia fala claramente nos últimos dias sobre pessoas abandonando sua fé, pessoas se afastando da fé. E aqui em 1 Timóteo 4, guia aqueles que se desviam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens, falando mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nunca devemos perder de vista o fato de que essa apostasia profetizada na Bíblia não vai se autocorrigir, não vai melhorar, mas a profecia nos diz que ela se intensificará à medida que nos aproximamos do arrebatamento eminente da Igreja. Agora, dito isso, isso não impede um despertar espiritual em um remanescente de igrejas ao redor do mundo. E devemos trabalhar e orar por esse fim. Que Deus acenda um remanescente de verdadeiros crentes nos últimos dias, que estejam comprometidos em acender fogos de reavivamento em todo lugar que seus pés pisarem. No entanto,
uma observação cuidadosa da maioria das denominações históricas fornece evidências gritantes de que já estamos bem no meio de uma grande apostasia da fé. Há uma rebelião contra Deus ou há uma rebelião contra os preceitos de sua palavra. Vemos isso em igrejas e denominações ao redor do mundo onde a Escritura foi rebaixada da autoridade final para apenas uma voz entre muitas vozes lógicas que abordam a cultura e a aliança. Vemos isso na celebração de doutrinas que negam a exclusividade de Jesus Cristo e a salvação por meio de fé, somente nele. A minimização do pecado na igreja moderna. Aqueles que estão tentando apagar a realidade do inferno eterno e do julgamento vindouro. Vemos isso na normalização de estilos de vida que a Bíblia claramente chama de pecado. Vemos isso entre pregadores impotentes e sua linguagem de amor religiosa repugnante de púlpitos suaves que são fortes na graça e silenciosos quanto à santidade. Vemos isso globalmente na crescente hostilidade ao cristianismo bíblico e na perseguição aberta, e até mesmo no massacre e tortura de cristãos ao redor do mundo. Essa revolta religiosa profética está preparando o cenário para o que a Bíblia descreve como esse futuro líder global carismático, o Anticristo. E a Bíblia disse que sob ele o mundo se unirá para uma rebelião final organizada contra a Igreja de Cristo, contra tudo o que é santo. Mas depois de 7 anos de tribulação, que será encerrada pela gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo junto com seus santos. Pergunta número 3 é: qual é a conexão profética? E isso é importante. Qual é a conexão profética entre a grande apostasia e o arrebatamento? O apóstolo Paulo relaciona a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, com a apostasia e a revelação do Anticristo e do homem do pecado, como marcadores absolutos do fim dos tempos. Acredito que as Escrituras ensinam que o próximo grande evento profético no calendário de Deus é o arrebatamento da igreja, ou como a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, ser arrebatado para estar com o Senhor. Mas essa doutrina do arrebatamento é distintamente diferente da segunda vinda de Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é Cristo vindo para a sua igreja. Ele não volta de fato à terra. Ele não retorna à terra. A Bíblia disse que a trombeta de Deus soará e os crentes ressuscitarão. Aqueles que morreram na fé e aqueles que estão vivos e permanecem arrebatados para estar com o Senhor nas nuvens. Esse é o arrebatamento. Mas há um segundo evento distinto no final da tribulação, sobre o qual lemos em Apocalipse 19:20 Healy, onde Jesus Cristo retorna com seus santos e toca esta terra. Ele vem para governar, reinar e estabelecer seu reino eterno. Anote isso. Isso é muito importante. O arrebatamento é Cristo vindo para a igreja. O segundo, a vinda é Jesus Cristo retornando com a igreja. No meu entendimento da profecia bíblica, como o arrebatamento é um evento sem sinais, lemos sobre isso em várias passagens. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, versículo 36. Ele disse: ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar, ou nem os anjos no céu, nem o Pai, senão somente Ele. Mas, como não há um dia e uma hora absolutos, isso acontece como um ladrão na noite, inesperadamente. Observamos esses marcadores proféticos, e o afastamento da fé é um desses marcadores proféticos dominantes do fim dos tempos, que nos permite ver que estamos nos aproximando cada vez mais do último aviso do arrebatamento.